Fala galera, bem-vindo em mais um podcast Etílicos. Roda a vinheta! Muito bem, antes da gente começar esse papo maravilhoso podcast Etílicos, Afonso, boa noite. Boa noite. Iguinho, boa noite. Joel, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Nosso primeiro episódio com um convidado, né? Pedrão teve que se ausentar, mas a gente tem aqui uma figuraça, referência em produção de cachaça aqui no Espírito Santo, que vai se apresentar daqui a pouco. Antes, eu tenho que falar pra vocês, já curte logo, né? Tira esse peso do seu ombro, vai no botão de curtir, curte. O Afonso até deu uma tossidinha de emoção. Muita emoção. Porque vai ser um isso. bom episódio. Compartilhe com a galera que gosta de bebidas, de destilados, de, enfim, fermentados, coquetelaria e quem não gosta também para passar a gostar. Hoje estamos aqui, vou até botar meu óculos para ficar mais Bonitão. bonitão, com o Joel. Palmas pro Joel. Merecidas por sinal. Se apresente para nós, Joel, por favor, meu querido. Sou Joel da Cachaçaria Módulo. Tenho como sócio meu primo Ângelo. E assim como muitas pessoas como eu que está aqui, valorizamos uma bebida genuinamente brasileira, a cachaça de alambique. Que coisa maravilhosa. E você é capixaba mesmo, nascido, criado... Nascido em Aracê Domingos Martins, meu pai já vendia cachaça na década de 70 com muitas maravilhas. Carquejo, boldo, pau Pereira. São infusões que são feitas na cachaça, Infusões. é isso? Na cachaça branca ou na cachaça também... Na cachaça branca. Na cachaçinha branca. E isso são ervas, são... Se você tem ervas, tem raízes... que trazia uma riqueza sensorial numa época que não se falava numa cachaça como nós temos hoje, né? Com suas marcas, com suas garrafas importadas, com seus processos de envelhecimento. Então tinha menos madeira e mais esse processo de infusões para conseguir uma riqueza de sabores diferenciados, é isso? Isso, era a cachaça de boteco, que você sentava e encostava no balcão com um jiló, com um torresmo... Um queijo ló Com fininho, uma assim? linguiça, um chorizo e... Torresminho também pode? Torresminho. Não só pode como deve. Aí sim. Que maravilha. Vamos ao roteiro do Afonso, hein? Afonso me incumbiu hoje de fazer essa participação aqui. Depois que a gente bebe, a gente burla o roteiro. Cuidado. Verdade. Daqui a pouco eu vou passar pro Afonso também, pra ele tá muito quietinho, falou 2 palavras só nesse negócio aqui. A gente tá sentindo falta do Pedro já aqui. É verdade, ele faz muita falta, faz. Pedro. Um beijo pra você. Vou evitar sentir saudades pra não apaixonar. É verdade. É bom. E sua profissão, então, produtor de cachaças, não é isso? Na verdade, não tão bem assim, contudo, entretanto. Porém, Conta pra sou gente. um agrônomo. Ah, Nem legal. pensava em cachaça, mas fiz a disciplina cana-de-açúcar. Olha ele. Então sempre fui um apreciador de cachaça, não. Comecei tomando cerveja, lá na década de 80, né? Antes de Cristo. Antes de Cristo. E Essa é a número 1? não sei, porque Você também fez assim? tinha do pinguim também, né? Ah, do pinguim também. Tinha aquela que tinha uma setinha, né? São vários. De ser redondo, né? Não sei. E comecei como qualquer brasileiro da década de 80 na cerveja, migrei pro vinho nos anos 2000. Quando foi pelos idos de 2010, fui apresentado aos rankings da revista Playboy, as 20 melhores cachaças do Brasil. Aí comecei a brincar com os rankings, falei, quero ter todas essas cachaças, porque eu mesmo colecionava. Sim. E aí fui criando os rankings e a partir de 2010 só bebo cachaça. Pilsen pra mim é água. Porque eu gosto hoje de coisas alcoólicas que o figo se acostumou e muitas vezes atrapalha a pinga, né? Muito bem, muito bem. Afonso, acho que antes da gente continuar esse papo, tá na hora da gente fazer um agradecimento especial àqueles que possibilitam a nossa
Nossas reuniões aqui, nossas ecumênicas. conversas. Tá com razão, João. Um bom momento para fazer um agradecimento. Fazer um merchan, né? Faz o merchan, porque são essas empresas que acreditam no nosso trabalho e que estão possibilitando essa conversa e que você está vendo aqui com a gente, conversando com a televisão. Eu sei que você fala com a TV. Então, vamos falar um pouquinho do que tá na mesa? Manda ver. Ó, o Joel já vai tomar mais uma cachaçinha. Cadê a sua taça bonita? Essa aqui? Não, essa taça aqui. Essa cachaça aqui que você pediu, o que é, Joel? Você quer a sua outra? Isso é uma parceria com uma cachaça de Minas Gerais que pela primeira vez em 60 anos, um barril único de carvalho francês, mas 4 anos de Jequitibá. Opa, a gente até engasga, né? Então uma cachaça com notas de caramelo e mel, para te lembrar um bom blend, suave, vai harmonizar aí com carnes vermelhas, charuto, café, churrasco. Vai descer suave, macia, caladinha. Qual que é a graduação alcoólica dela? 42, como todo bom carvalho, e até os 45 aí que a gente aprecia. Bacana, bacana. Por que eu pedi pra você falar um pouquinho dela? Essa é uma cachaça que tá exclusivamente na Módulo, não é isso? Isso, foi o lançamento do nosso aniversário, fizemos o ano dia 3 de julho de 2022. Dá vontade de comprar só por causa desse apresentador. Então lançamos essa cachaça com um parceiro que só fazia carvalho americano. Ele falou assim, olha, essa cachaça tá tão boa no carvalho francês, que nós vamos engarrafar, e fizemos 350 garrafas, 357 na verdade, que era um barril que deu, né? E é uma cachaça Você viu que apreciou. ele guardou 7 pra ele, né? Aham. Rapaz, olha, Na verdade, eu acho que ele não guardou, ele já consumiu essa 7. Já foi. eu já consumi mais de 7, mas o número 1 tá guardadinha lá. Bacana, bacana. Então essa é uma cachaça que só tá lá na Módulo. E essa aqui também, né? Conta pra gente a história dessa cachaça aqui. Então essa foi uma parceria aí com a Princesa Isabel, principalmente aí com o Pedro. A gente desenvolveu um blend, conjugando a amburana, que vai trazer especiarias, vai trazer baunilha, com a jaqueira, que tem um fundo mais doce. Então a gente conseguiu trazer esse equilíbrio e uma cachaça em torno de 40 graus, que agrada a todos os paladares, tanto iniciantes quanto quem está acostumado a beber. Acessível. Vai harmonizar aí com bolo, com frutas doces, com sorvete, talvez com charuto, um café também. Bacana, bacana. A gente falou de 2 cachaças que você encontra lá na Módulo, mas o que é a Módulo? Onde é que tá esse negócio? Então a Módulo está a 90 quilômetros de Vitória, é homenagem ao nosso bisavô que veio da Itália aí no século XIX, né? A cachaçaria surgiu por acaso, quando eu e meu primo estávamos molhando a palavra com boas doses de cachaça na cozinha dele. Vamos beber. Tenho certeza de que foi um belo momento. Opa! Fui prestar uma consultoria como agrônoma e começamos a conversar, porque, na verdade, a Módulo não vende cachaça, vende história, cultura e tradição. Por trás de cada rótulo, como vocês estavam falando de outras bebidas em outro podcast. Storytelling. Que vende. Vende não. Tem que acreditar no produto que você vende. Então, daí surgiu a cachaçaria Módulo. Meu primo falou assim, vamos fazer cachaça? Eu falei, olha, fazer não, mas vender a gente topa. Bacana. E aí visitamos... Vender e beber, vai. Mais ou menos, a gente bebe o que sobra, a gente vende, né? Então não é vender e beber, é beber e vender. É beber e vender. E assim, pra quem já foi lá me visitar na loja alguma vez, né? E já ouviu falar do aceita provar uma cachaçinha? Com o Joel é um pouco pior, tá? Né? Você vai aceita lá, a cachaçinha, bora tomar uma? É porque quando você vai lá na loja, você só prova as minhas cachaças, né? Só a da Santa Terezinha. Então, realmente, não é só porque é muita cachaça, mas lá eles são uma multimarcas, inclusive, também. Tem a da Santa Terezinha e mais uma pancada de cachaças tá nos diferentes. Alpes capixabas, né? Nos Alpes. Exatamente. Sem neve, mas estamos lá. É o às Campos vezes de... cai, Às vezes cai os às flocos, vezes... né? Às vezes Cai. cai os flocos. Campos de Jordão quando capixaba. joga o gelo do cooler pra cima, né? Quando joga o gelo seco, cai. Joga o gelo seco. E hoje a Módulo tá patrocinando o nosso episódio, não é isso? Isso foi uma oportunidade, né? Que a gente teve uma maravilha. oportunidade de ter o Joel aqui, ouvir um pouco das histórias dele. Vamos deixar ele molhar a palavra aqui com a gente, como ele mesmo falou. É um agradecimento, Joel. Obrigado pela sua participação. O Joel tá patrocinando também o episódio, então um agradecimento. E agradecer também aos outros patrocinadores, né? Temos aqui representação da Princesa Isabel e Cachaçaria Santa Terezinha também tá na mesa com a gente. Quem tá na mesa também no celular do João é o My Whisky App. Então,
Obrigado ao Mauísque, o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Valeu, My Whisky. E Quem também tá aqui. Obrigado, pessoal Whisky da Prime. Whisky Prime. Com Desse lado à taças mesa. maravilhosa. Se você tá em casa assistindo, gostou dessas taças, tem mais essa aqui também que a gente tá usando aqui. Todo mundo tá com as mesmas taças hoje. Se você tá em casa, achou bacana essas taças, entre lá no site whiskyprime.com.br. O Osvani, que é o dono dessa empresa, nem sabe, mas eu vou lançar aqui um improviso. Etílicos 10% de desconto. Eita. Essa é a hora de fazer a festa lá no site. Eita. Boa. Bom, hein? Ó, Bom demais, Osvani, esse aqui tava dizendo que adorou as taças, hein? Como diria minha mãe, nota 1000. Aproveitando o adendo aí sobre o site, fala um pouquinho sobre quando vocês vão começar a comercializar as cachaças de vocês no site também, João. Na verdade, o nosso projeto ele foi desenhado em 4 ou 5 etapas, né? A gente pensou em loja física, pensou em vendas pelo Instagram, pelo WhatsApp web, carta de cachaças de restaurante, de casamentos e, no fim, voltado para o e-commerce, que é o que domina hoje, principalmente os destilados no Brasil, né? Então, a gente tem alguns sites especializados, tanto uísque, cachaça e vinho. Eu digo assim que o nosso principal desafio, nós que mexemos com cachaça, sendo produtor como revendedor, né? Nós como revendedor e a Santa Terezinha como produtor, é mostrar que um produto genuinamente brasileiro hoje tem uma outra configuração, não é? Então, se a gente analisa assim, nós estamos numa região que a gente começou a contar esses dias no raio de 50 quilômetros. Mais de 25 cervejaria artesanal. Olha só. É mesmo? Proliferando. Isso Se a tudo gente pegar ali de Domingos Martins, ali Campinho, indo para Venda Nova, eu vou dizer assim, mais de 25 cervejarias artesanais. Temos 1 ou 2 vinícolas. Então, assim, o foco da região de montanha é o vinho e a cerveja artesanal. E eu costumo brincar com os nossos clientes. O brasileiro não está acostumado com destilado. É uísque com água de coco e Red Bull, gin com limão siciliano e pimenta rosa, vodka com kiwi, morango e açúcar, cachaça na forma de caipirinha. Então, o nosso grande desafio... Esse tipo de consumo ainda não tá difundido, né? Não está difundido, porque, infelizmente, agora que com a criação da legislação que a gente conseguiu diferenciar uma cachaça de alambique de uma cachaça industrial. Então, nós precisamos criar uma necessidade em torno da cachaça de alambique. Então, o desafio hoje é como que a gente pode abrir essas portas? Eu até falei anteriormente, a gente não vende cachaça, a gente vende história, cultura, storytelling, história, cultura e tradição. Hoje nós trabalhamos com harmonização com chocolate a 70%, 30% ao leite branco, trabalhamos harmonização com charuto, fazemos um tour pela cachaçaria, então a gente conta uma história. Se a história vende, você precisa acreditar no seu produto. E o produto precisa entregar aquilo também. Aquilo que você está investindo. Então, nós provamos mais de 400 cachaças, reprovamos 30%. E a pergunta que eu e meu sócio fizemos desde o primeiro dia: você compraria essa cachaça? Perfeito. Se a resposta é não, a gente não coloca pela porta. Então, vocês fizeram uma curadoria de cachaças. Chegou onde eu ia chegar. Quando a gente abriu, selecionadas. quando a gente falou ali, molhando a palavra, e vamos fazer cachaça, a gente visitou 22 alambiques em plena pandemia, percorremos 4.500 quilômetros, só não visitamos mais porque não podia nos receber. Geramos uma lista, a gente preferiu comprar umas 100 garrafinhas de 50 ml, degustar uma por uma e organizar. Geramos a nossa lista, ligamos para as pessoas que acreditaram em nós, e aí a gente escolheu as cachaças que vão entrar por nossa porta. Então a gente tem análise sensorial de aromas, sabores, sensação, dica diferencial de todos os 200 rótulos que nós temos. Caramba, Tem um muita cardápio coisa, né? virtual no Flipsnack, no Instagram, que você clica e vai ter tudo isso.
E quando o cliente entra, a gente pegou o mapa de aromas da cachaça. Então, cachaça 98% é álcool e água, 2% é mais de 300 substâncias. E nós temos no mapa de aromas 63 Que substâncias informação cientificamente curiosa. identificadas. Então, 98% álcool e água. 2% são outras substâncias, como vocês estavam discutindo Os congêneres, né? em podcast anterior aí, falando aí de ésteres, de ácidos, de álcoois, reação com ar, com barril. São os componentes secundários. Secundários, os primários da cana, aí tem a fermentação, tem os terciários aí dos barris. Então a gente tem um mapa de aromas em cima de um barril de carvalho, onde nós brincamos com os clientes para facilitar o entendimento de como é a cachaça. Então a gente escolhe algumas cachaças com notas marcantes. Então se eu pegar 3 madeiras de Santa Terezinha, a gente fala assim, ó, puxa o ar bem suave, notas de coco, Não tem. notas de baunilha, notas de banana passa, notas de abacaxi. Quando o cliente sente isso, ele acredita no produto. Sim, claro. E aí fala, isso aqui é morisco com churrasco, carnes vermelhas, charuto, café, as pessoas ficam surpresas. Infelizmente, o setor de cachaças de alambique, ele tem grandes produtores que fazem cachaça de alambique, mas tem muitos pequenos. Sim. Então você tem dificuldade de fazer o marketing, de ter Deixa eu voltar um passo e meio atrás para tirar uma curiosidade minha. A gente acabou de falar agora há pouco que você está ali nos Alpes Capixabas. E você falou que você visitou aí nesse processo de mapeamento de destilarias, de cachaçarias, em torno de 22 plantas alambiques produtivas, não é isso? Como é que você vê... Maratona da cachaça. Opa! maratoma, né? Maratoma. Porque maratona não tá certo. Se você falar maratoma, eu vou concordar com você. Maratoma, pode. Gostei. Eu tinha o motorista da vez, por isso que eu podia beber, ele não. Perfeito. Tadinho do Consumo Ângelo, cara. responsável. Meu sócio sacrificou. Sempre. Mas o Ângelo sempre se sacrifica por você, Sempre. cara. Consumo responsável. Alguém sempre. trabalha, alguém se diverte. Tá Esse certo. peso sempre recai sobre alguém, né? Opa. E aí, me fala, primeiro, dessas 22, tudo Sudeste... Onde é que tá esse... A gente visitou Paraty, Minas Gerais e Espírito Santo. A ideia era fazer sul também do país, infelizmente não tivemos tempo. Certo. Que eu digo assim, hoje o sul do país faz excelentes cachaças. Com certeza. Excelentes O cachaças. pessoal faz um negócio bom mesmo. Então a gente visitou aí os 22 entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado, a gente tá no Espírito Puxa. Santo. Como é que você vê a rota, turismológica, como é que fala isso? A rota do turismo da cachaça aqui no estado, no Tem Espírito Santo. rota etílica, É uma rota etílica, né? Rota do álcool. rota do álcool. Mas da cachaça, né? Porque você falou, tem muita cervejaria, tem algumas vinícolas, né? Eu De digo assim cachaça que- especificamente. Talvez o Igor me corrija aí, pode agregar um pouquinho. Eu não sou o Pedro, gente. Que sabe. Eu digo assim, se a gente pegar aqui a região de Linhares, São Roque do Canaã, própria Aracruz ali, então até chegando ali em Paraju, a gente tem muitas empresas focadas nas cachaças ditas artesanais, que são as destiladas alambique de cobre. Quando a gente desce um pouquinho mais em direção a Castelo, nós temos as cachaças industriais. Certo. São Roque do Canaã, se eu não me engano, não sei se foi 2020, 2021, O município com maior quantidade de alambiques. possui a quinta maior densidade cachaceira do Brasil. isso? Que é o número de produtores por habitante. Esse daí, uma das maiores Quinta maior densidade cachaceira do Brasil. São Roque do Canaã. quantidade bobo. de alambique por metro quadrado. Cara, Metro é muita quadrado. Lembra pra coisa. gente aí tô umas bobo. cachaças feitas lá? Lembra? Então, se a gente sobe um pouquinho, a gente tem aí a própria Cesabel, que é a parceira nossa. Temos a Doce Clássica em Ana Cruz. Temos a Suprema em São Roque do Canaã. Princesa temos- Isabel tá na mesma? É, Quando você Linhares. falou, Isabel da Dose Linhares. Clássica é aquela que tá no aeroporto, né? Tem uma loja no aeroporto. Isso, que é do Ralph Nolasco. Temos a São Dalmácio, já que é outra linha, ali para cima também. Quando a gente desce um pouquinho, nós temos aqui em Guarapari a Reserva do Gerente, Certo. que foi eleita, se eu não me engano, a 9ª melhor do Brasil no ranking da Cúpula da Cachaça há uns anos Já atrás. ganhou também melhor do Brasil no Olha só. da Isso. Playboy. Ele trabalha muito com carvalho e castanheira, que é conhecido como carvalho brasileiro. Aí vamos descendo para Paraju, temos Champelão, Granfina, mais uma. Se for descer um pouquinho mais, já vem as industriais como outras. Aí vai para Afonso Cláudio, segunda mais antiga do Espírito Santo, que é a Timotina. A Tem alguém primeira produzindo lá pra cima, lá em Pedra Azul?
Já teve no passado a cachaça chamada Pedra Azul. Nossa. Hoje não tem mais. Acho que a Floresta também era de lá. Floresta ali descendo para Castelo, né? É. Tem a Floresta, que o pessoal fala muito da Floresta. Eu fico impressionado quando fala da Floresta. Impressionado. Que demais. Você que tá aí em casa ouvindo esse papo, essa sabedoria inteira e ainda não deu like, a hora é agora, tá? É a chance que você tem de fazer isso por nós. E pega o mapa do Espírito Santo aí, ó. Você que acha que Espírito Santo é só um puxadinho de Minas, tá errado. Já pega o mapa, né, para acompanhar esse tour que a gente ouviu aqui agora, para você ir acompanhando por onde que andam. Dá uma bela viagem. Dá uma viagem linda. Quando as pessoas entram na cachaçaria, a gente colocou o mapa do Brasil de 2,5 metros lá de aço cortem. As pessoas falam assim, cachaça boa de Minas. Eu falo assim, meu amigo, cachaça boa o Brasil todo. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Só que tem 2 exceções. Ixi. Tem. Ó a briga agora, hein? A briga boa. Ó. Pera aí que eu vou fazer a sonoplastia e você fala, tá? Beleza. Pam, pam, pam. Tan, tan, tan. É difícil bater uma cachaça envelhecida em bálsamo, produzida em Salinas, Minas Gerais. Vai trazer notas de anis estrelado, erva doce, pimenta, picância na ponta da língua, harmoniza com carne de porco. Olha só a Deu até dica. vontade de tomar um pouquinho, né? E comer uma Com carne uma carne de porco. Ó, uma Assim, carninha Só de pra porco, avisar, uma cachaça torresmo, dessa cara, é agora, carne de porco, tá? Assim como é difícil bater a Zona da Mata Mineira numa cachaça envelhecida em Amburana. Adoro. E nós temos uma boa Amburana que eu digo aí pela Santa Terezinha, pela própria Suprema. Mas Minas Gerais destaca na Amburana, principalmente Zona da Mata Mineira. E se a gente pega até então o carvalho francês, Ariribá e Grapa, a gente tem que ir pro sul do país. Ninguém faz uma cachaça tão boa como Ariribá e Grapa no sul do país. Um carvalho francês, sul e Minas. Esses dias eu conversando com um produtor de cachaça do Rio Grande do Sul, a gente detectou algumas diferenças. Por exemplo, Rio Grande do Sul gosta de trabalhar com cachaça de 38 a 40 graus. Mas Paraty gosta de trabalhar com 43, 44, 45, como a Santa Terezinha. Que legal. E os franceses já diziam lá no século, não sei se 17, 18, me embriaguei nas águas de fogo de Paraty. Olha, Porque as cachaças tinham um teor alcoólico mais maior. Né? maior. Mais alto, né? Mais alto. Deve ser uma água boa Mais essa de maior de Paraty, bom. então, hein? Opa! Então quer dizer que talvez isso entre naquela discussão nossa que a gente vai puxar sempre do terroir da cachaça, né? Que também é outra polêmica. Pensei nisso, você Pensou tirou do meu nisso? bolso. Ferroada da cachaça. Eu tô começando a acreditar no terror da cachaça porque eu conheço uma cachaça lá de Paraty, produzida pela Maria Isabel, Muito boa. Maravilhosa. por sinal. que é, Ela é uma simpática, aquela que é uma mulher. branca fenomenal. Pra mim, assim, Coisa de louco. amo demais, não é? E ela fala assim, Joel, essa picância que você sente da cachaça não é porque ela é ácida, é o terroir de Paraty. Por quê? Olha. A acidez volátil dela é 17, você pode até 150. Olha só. É bem baixo, né? 17 por uma cachaça branca. Então, assim, isso começa a fazer sentido. Parece que Paraty tá para ganhar a denominação de origem controlada, né? Dentro da cachaça. Dentro da cachaça. Olha só. Que a gente só tem três. Me ajuda aí. É Salinas, Paraty e a Bahia, com a Bahia que você tem. O DOC, você diz? Não é O DOC, não, DLC, como é que chama? É a denominação de... denominação. Denominação de origem. De origem. Denominação de DO. Denominação de origem. São três É o DOC. lugares, porque traz importância para o turismo, para a região, a cachaça se destaca. Isso do ali, terroir com que você tá certeza. falando vai muito ao encontro de uma coisa que o Igor me falou uma vez, eu não vou lembrar direito, vou pedir pra ele falar de novo. Aquela questão, Igor, de a cana-de-açúcar entregar congêneres diferentes a depender do plantio, se é em planície, se é em aclive. Então isso vai muito ao encontro da ideia de terroir na cachaça, né? Aí a gente tem a questão do acúmulo de água, né? No caso, em aclives você não tem acúmulo de água. Em região de planície você tem. Mas por que isso é importante? Quanto mais seco, maior a quantidade de açúcar da cana. Mas não é só isso, né? É muito mais do que isso. Se você, por exemplo, tiver uma região muito seca, propriamente seca, né? Vai influenciar. Se você trouxer também a questão
do aclive aí, você vai ter realmente um solo mais seco. Vai influenciar. Tudo vai influenciar. No caso do aclive, quando percolação no da caso água. da chuva, Isso daí. a chuva Quando não fica chove, acumulada, a chuva não fica escorre, acumulada, né? ela só percola. Então você não tem aquelas formações de lagos assim, né, de água, aquelas enchentes de água ali. E aí Isso a daí faz uma cana-de-açúcar ela fica diferença. mais inchada, digamos assim, e Se aí concentra, né? dilui Isso. mais o açúcar Você tem a dentro dela. concentração Fica de com uma açúcar. concentração maior. Mas Concentração como eu maior de disse, açúcar. não é só isso, né? A própria É um espécie fator que- é um dos N fatores aí da cachaça. Até porque a gente tem uma dorna de diluição, né? Então, nessa dorna de diluição, você mede o doçor, que é o Brix, ali do caldo de cana, e você faz uma diluição pro Brix que você deseja. Até pra não Pra matar, fermentar. né? E isso A daí, pra levedura. você. Na verdade, não é só matar, pra você conseguir atingir a fração ideal de Brix que a sua levedura trabalha, né? Sim. Aí cada fabricante Eu vou tem uma fazer um uma link faixa que de talvez trabalho. não tem muito a ver com vinho, né? Nós Tem temos- tudo a ver. Não, sim, tipo assim, tem um Tempranillo, tem um Pinot Noir, tem um Pinotage, tem um Chardonnay, tem um Cabernet Sauvignon. Então, na cana-de-açúcar, começamos lá atrás com a crioula, depois vieram as javanesas, veio a cana canhana, que é difícil de trabalhar, hoje tem as javanesas, que usam muitos códigos, né? Então, como o Igor falou, isso tudo influencia. a genética da planta, o É porque relevo. você tem a peso questão, da você tem a planta, questão né? Tudo. você tem a questão não só do Brix, Sazonalidade, principalmente do Brix, da microclima sazonalidade, ali, né? o microclima. Isso de alguma forma vai influenciar tanto no aroma, no aroma do bagaço da cana-de-açúcar, quanto no do sul. Né? Claro. Então, isso tem influência muito grande na cachaça. E isso chega ao produto final, isso chega na taça, na garrafa do que a gente bebe, né? Chega, eu costumo dizer assim, toda branquinha tem que ter notas de cana-de-açúcar, tem que ter o fermento, e se passar por madeira tem que entregar o que a gente estava discutindo, vocês estavam discutindo em outro post, o que o Carvalho pode entregar, o que a Amburana, no uísque o que o Carvalho pode entregar, na cachaça o que a Amburana pode entregar, o bálsamo. Então você vai ter essa conjugação de aromas. Tem que ter as características da madeira que ela passa. Se não passa em madeira, tem que ter característica de fermento e cana. Cana-de-açúcar. A gente açúcar. chegou a comentar também sobre fermentação em um dos podcasts, né? E o Pedro, ele falou também da questão de tanques refrigerados, né? Você vê que tem regiões que precisam de tanques refrigerados e tem regiões que não precisam de tanques refrigerados. Então, você vê que isso daí é uma influência, né? Claro. Pode ser considerado um terroir também, isso daí. É uma influência do ambiente Do ambiente, produto, né? No livro Cachaça Prazer Brasileiro, me fugiu o autor. Eu pensei que a gente bebe, a gente esquece um pouco, né? Quer conhecer um homem de cachaça para ele. Ele fala assim, 70% do segredo de uma cachaça chama fermentação. E eu acredito, eu falo assim, vou falar assim, 85%, eu vou falar 70% não. Que eu aposto muito numa boa fermentação, porque como você tem um processo de diluição, se ela não for bem fermentada, Principalmente a branquinha, né? ela perde corpo, a gente chama de aguada. Porque Marcelo Câmara. o autor do livro, Marcelo. Marcelo Câmara, O autor do que livro. apaixonado pelas cachaças de Paraty. Lembrei agora aqui, gente. Isso. Eu lembrei aqui do... Lembrei. Mudando um pouquinho de assunto, se eu não me engano, o Oswald de Andrade falava assim, só tem duas nações que não bebem, sino porque tem a boca para baixo ou porque tá cheio. Oswald de Andrade. O Joel também é conhecido como as melhores tirinhas também, tá? De Vamos olhar a cachaça. palavra. Depois dessa eu vou olhar a Aí palavra. tem mais olhar a uma que eu palavra falo aqui, assim, ó. cachaça são três coisas, gosto, bolso e momento. Verdade, Não né? só cachaça, toda bebida. Gosto, bolso e momento. A gente também falou sobre isso em um dos podcasts da evolução Gosto, do próprio gosto, paladar nosso, Claro. né? E engraçado que o paladar ele muda muito ao longo do dia, né? Tem momentos que você consegue detectar determinadas notas pelo aroma, pelo gosto, e tem outros momentos que você não consegue. Hoje, engraçado que essa cachaça aqui, hoje eu detectei erva doce, Você tá falando dessa aqui. da Módulo com a Princesa Isabel. Erva doce. Detectei. E hoje também estava experimentando outra cachaça, abacaxi em calda.
Maravilha, hein? A gente vai treinando, vai bebendo e vai se acostumando, né? Posso te fazer uma pergunta meio que... Meia. Meio, pode ou não pode? Meia. Quantas cachaças você bebeu só hoje? Eita, responde não. Eu não respondi. Eu calculo assim. Ó, gente, são 10 horas da noite, tá? Então é o final do dia. Diferentes, eu acho que foi umas 10. Que isso. Diferentes. O uísque conta como Conta destilado aí no meio? Vamos numerar assim, mais Conta, de 10 tá valendo. destilados, né? Tá valendo, tá valendo. Mais 2 ml. Só um dedinho? Um dedinho? Ou 2 dedinhos? 2 dedinhos. 2 dedinhos? No Nordeste 2. é 2 dedinhos assim, né? Bom, Você vai falando lá... em Nordeste, você já teve alguma vivência com a cachaça de lá, que é famosíssima também, né? Dos estados do Nordeste, do Norte também. O que você pode trazer pra gente aqui de... A gente poderia falar principalmente de Pernambuco. Pernambuco tem bastante, né? Produção de Assim, cachaça. quando eu falo assim de Alagoas. cachaça, eu gosto nada contra, mas eu gosto muito de falar de cachaças de alambique, né? Sim. Ou seja, vapor, seja no... Eu gosto muito de cachaça no fogo direto, né? Com fogãozinho a lenha, que no final você não tem a chaminé, tem um alambique. Mas a gente pode falar assim muito de... Gosto de falar de Pernambuco e principalmente Paraíba, né? Você consegue recomendar fazer uma dica de compra aí pra quem tá em casa? Se eu fosse falar da Paraíba, vamos dizer assim, produz milhões de litros, mas faz uma boa cachaça, é a Matuta. Eu poderia falar da Sanhaçu. Com certeza. Que, Sansão. inclusive- Serra Limpa, que é uma cachaça simples e bem feita. Inclusive tem pra venda na Módulo, né? Tem para módulo. E E Bahia? Bahia eu poderia falar assim, principalmente da Matriarca. A Baíra, que está ali há 200 anos, produz excelentes cachaças. Ceará tem também? Ceará está mais focado em cachaças industriais, né? Olha só. Maranhão tem Ipioca alguma tá no coisa? Ceará, né? Maranhão tem sim uma cachaça, que se eu não me engano é a Boa Luz. Você pulou Pernambuco, eu tô curioso, sabia da minha Pernambuco terra. sem açúcar. Sanhaçu. é. Sanhaçu, Sanhaçu. Ó, Olha, do eu El. sabia. Sanhaçu Sanhaçu era de feita pela Pernambuco, família né? do seu Moá. Fez o blend nordestino que envolveu 5 cachaças do Nordeste. Aí fez o blend nordestino que a gente tem para comercializar. Já tomei uma Sanhaçu, Tem no achei bacana. Feijó, tem na Amborana, tem no Carvalho, tem a Branca, que tem uma pegada alcoólica muito parecida com a Santa, né? E não vou ser puxa-saco, não. Pode ser. Mas ninguém faz uma sassafrás como a que tá aqui na nossa frente. É bom, né? Thank you very much. Essa canela de sassafrás, Não é ser puxa-saco, não. se vocês não Mas, ó, provaram ainda... Você falou da Sanhaçu. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, conheçam a Elke e o Otto. São 2 pessoas incríveis, né, cara? A Sanhaçu é fora de série. Deixa eu tomar proveito aqui. A gente tá com a oportunidade de olhar aqui. Um Gigante, cara que tá na um- ponta da lança lá das vendas. E uma enciclopédia... Eu tenho uma porção Ele é de uma perguntas enciclopédia. pra te fazer. Eu não sou especialista, mas eu sou entusiasta e curioso. Então aí, por mim, a gente fica aqui 4 horas eu te fazendo Ficamos pergunta. e você corta o que sobrar. Vamos lá, como é que você percebe, você falou aí do tempo de surgimento da Módulo, como é que você percebe o consumidor nesse tempo? O perfil de consumidor, o cara que te procura, que consome uma garrafa, que volta para consumir a segunda, a terceira, mudou ao longo do tempo? Nós temos 2 perfis hoje. Nós temos um perfil de rede social e um perfil de consumidor. Então, assim, nossos consumidores vão de 25 anos a 54 anos de idade. É o nosso perfil consumidor. Então, pegando público jovem. Jovem, 25 anos, 54. Se a gente pegar assim, vai dar 20, 30, 15%. Então, vai de 25 a 54. Que tá ligado à nossa rede social, principalmente Instagram. Ah, tá, entendi. Desculpa. E Mas também, já dá pra dar uma medida. a gente pega assim, né? Venda Nova, Vitória, Vila Velha são os maiores seguidores. Quem não mais segue? Mais de 50% é mulher. Olha Olha só. que Menos bacana. homem. Tá bom de fazer um carnaval fora de época aí nesse Instagram, hein? Opa. Não, e o pessoal acha que bebidas destiladas é pra homem. Nada, cara. Uísque é pra homem. E engraçado que é pouco, mas significativo. 1,4% é fora do Brasil. Estados Unidos, Alemanha, Austrália.
É bem significativo, né? Então, para nós, assim, é uma surpresa que 98,6% é Brasil, mas o resto é fora do país. Legal. Então, já tivemos australiano, polonês... E esse pessoal pede para comprar? Chinês. Sempre quando vai, a gente procura oferecer cachaça que não passa pelo carvalho. Por quê? Lá fora você já tem carvalho americano, europeu, então a gente fala assim, não, poxa, leva um branquinho, leva um sassafrás, leva uma madeira leva o diferentão, né? Uma castanheira. Leva o diferentão. Leva o diferentão. Assim, ó, há pouco tempo a gente vendeu, falei assim, não, leva essa daqui, ó, essa origem aqui, ó, cachaça branquinha bem feita. Boa também. Então, assim, a gente sempre procura alinhar com isso. Aí você tem esse público e a gente está numa região flutuante. Então, a gente depende ainda... Sazonalidade, de sazonalidade, julho, agosto e turismo. Então, a gente tem, assim... Mas hoje, muita gente tem residência tanto na capital quanto no interior. Uhum. Então, você tem os flutuantes de Vitória, Vila Velha, mas você tem os turistas, principalmente de Minas Gerais, São Paulo, já teve Brasília, e a gente gosta muito do turista do Rio de Janeiro. Eu acho que está muito ligado ao período áureo da cachaça. Você falou que você gosta muito do turista do Rio de Janeiro. Você tem uma ideia aí de ticket médio aí do seu consumidor? Vamos dizer assim, o nosso ticket médio hoje é R$100, porque a gente definiu um público. Uhum. E eu acho que o pessoal de Minas Gerais, especialmente Paraty, valoriza muito a cachaça, porque era a rota, né? Uhum. Minas Gerais enviava pela Estrada Real ouro e Paraty enviava cachaça de volta. Pra não voltar de mão a banana. Para as minas, né? Para as minas. Para o cara cavar aquelas minas de ouro, tinha que beber muita cachaça. Só com veneno, né? Só com veneno. Engraçado que eu li o livro, que o pessoal amava lá atrás a cachaça de cabeça, né? Hoje nem se fala nisso, né? É mesmo. A não ser o corote, Os álcools superiores. Os álcools superiores. Álcools superiores. Haja metanol. Pra quem não sabe, gente, cana de Haja cabeça... metanol. Quando você faz a destilação em alambique, você separa ela em 3 partes, né? O coração, onde está o etanol, que é a parte que é separada para fazer a bebida. Temos a cauda, que é o refúgio, é o resto da destilação. E os primeiros álcools, né? Os álcools mais voláteis, metanol, que é super tóxico, que é conhecido como a cabeça da destilação. Então, muita gente no interior ainda chama, né? Cana de cabeça, e como se fosse algo muito bom, e é o contrário, né? Super maléfico. Fazer o marketing aqui. Faça. A nossa logomarca, se a gente observar, é um copinho onde faz o pinga-pinga da cachaça. Olha. O M aponta para cachaça de coração. Olha. Do lado esquerdo e direito você tem a cabeça e a cauda. E a nossa logomarca, ela remete ao cartaz da Semana de Arte Moderna, semana 22. Quando a cachaça foi eleita como representação do nacionalismo, né? Onde estava resgatando os valores brasileiros aí, com Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, onde a cachaça foi eleita para representar o Brasil. E ali então, começa a valorização, né? Começa a valorização. A cachaça entrou no palácio em 1822, quando Dom Pedro tomou um cálice de cachaça. E aí eu pergunto, Dom Pedro tomou uma dose, uma golada. Pelo menos falam, né? De cachaça. E tem um ponto importante que a gente já chegou a discutir em um outro episódio, que é sobre a difusão da cachaça. Tem uma porção de pessoas que acredita que a cachaça deve ser difundida no exterior para trabalhar isso como um potencial de venda, de exportação do nosso produto. E tem um outro time que acredita muito na difusão da cachaça de alambique, como você estava falando, a cachaça para consumir assim, in natura, aqui no Brasil. Como é que você vê isso, Joel? Você acha que já está bem difundido? Ainda há um trabalho por fazer aqui no Brasil? É complicado. Pam. É complicado. É complicado para quem trabalha com cachaça de alambique, né, Igor? Entra a vinheta na hora porque, do silêncio tudo tá ligado, ensurdecedor. como a gente tá no sistema, vamos dizer assim, capitalista. Tudo é muito complicado, que você precisa ganhar escala, né? Uhum. O que eu digo assim, que primeiro a gente precisaria fazer o dever de casa. O que é o dever de casa? Poxa, eu até brinco com as pessoas sem desmerecer o vinho e o uísque. Poxa, a gente traz vinho do Chile, traz vodka da Rússia, traz champanhe da França,
traz tequila do México, traz uísque, e a gente ainda é pejorativo quando a gente fala de cachaça. O cara toma um pó de cerveja cachaceiro, toma um pó de uísque cachaceiro, né? Cai na conta da cachaça toda hora. Então, assim, infelizmente, quando você tem um produto que faz 5, 10, 15 mil litros, é complicado você mexer com marketing, com e-commerce. Sim. O dever de casa, quando eu falo assim, poxa, cadê você entra num site, por mais simples que seja, cadê a descrição dos aromas, dos sabores, cadê a análise sensorial, cadê a harmonização? Então isso tudo dificulta. Se eu entrar aqui no Evino, no My Whisky, My Whisky. Agora vai ter. eu vou ter de uma descrição desse Ele negócio não aí. quer que monetiza o Não vídeo. é? Eu vou ter uma descrição desse negócio. Então, assim, isso que eu sinto falta. Às vezes falam, oriento pro produtor. Pô, eu pego um rótulo de cerveja do meu primo, sem nepotismo, tá lá com o que harmoniza, né? Uhum. Então, assim, infelizmente, eu acho que a gente primeiro precisaria fazer o dever de casa, porque também a competição, ela é injusta, né? Certo. Você E tem uma lidar coisa- com quem faz 10, 15 milhões de litros com um cara que faz 5 mil. É E tem uma complicado. coisa que eu acho muito interessante. Você pega aí o consumidor, público classe A. Essas pessoas já foram, digamos assim, expostas a um storytelling, a um marketing, a um condicionamento mercadológico que fez com que elas aceitassem pagar, 3 mil reais, 4 mil reais numa garrafa de Macallan 18 anos. Igor vende muito bem até avião caindo. Que isso, cara. Não faz muita propaganda, não, senão daqui a pouco você não vai Eu me tenho, encontrar até mais medo na de entrar, loja. eu tenho até medo de entrar no Interpouso Santa Terezinha ali no Horto. Me dá medo, me tremo É que todinho. geralmente você entra sóbrio só pra, sei lá, Rapaz, entregar um envelope. Aí eu você chego lá, sai... eu entro lá sem cartão de crédito, sem dinheiro. E Já ele te dizia o vende Damiani, ainda. né? Eu já mudei o conceito de dar No supermercado. Isso daí, de passar no supermercado pra fazer uma comprinha. Já não é mais só isso. O Damiani é um amigo nosso do grupo de uísque e ele começou a frequentar a cachaçaria, a loja entre postos Ele quebrou, né? Ele Que quebrou. fica, pra Ficou quem não pobre. sabe, num supermercado, né? Num empório, E... Um shopping, né? Ali é um shopping. Uma galeria com supermercado, né? É um shopping. Shopping, calma. Tá. Fica do lado do supermercado dentro de um complexo de lojas e restaurantes. Olha aí. Esse menino aí. Gigantesco. Cara, o Pedro não tá aqui pra falar a palavra bonita, mas o João tá... Foi espontâneo, eu psicografei o Pedro. Puxa saco. E esse amigo nosso Eduardo fala que antigamente ele ia lá pra comprar uma cebola, uma alface. Hoje em dia ele vai comprar uma cebola e volta bêbado sem a cebola. É isso daí. E foi interessante E isso toma que esporro você da falou. mulher. Tem que tomar mesmo. Esse ponto que você pegou do dever de casa, né? Que a cachaça deve fazer e que realmente existe uma distância entre quem produz litros de alguma coisa e quem produz pouco, né? A produção de alambique é uma produção mais lenta, né? As cachaças que são maturadas, envelhecidas, elas vão demorar tempo para ficarem prontas. Você acha que isso vai vir com o tempo? Você acha que a gente tá arrumando para lá? Ou é algo que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção? Estamos caminhando, acho que a lei que agora diferenciou cachaça de alambique de cachaça de coluna industrial é um primeiro passo. É um bom marco de... Eu não tive tempo ainda de ver o que mudou. Não sei se o João teve. Imagino que o Igor e você, sim. Vocês conseguem dar uma apanhada aí, geral? O que trouxe de novidade? Que vontade, tô falando muito. Cara, eu acho que o principal ponto dessa mudança é a utilização de chips, né? Chips são pedacinhos. Flexibilizou, permitiu, então? Flexibilizou a utilização de chips de cachaça. Não é chips de snack e nem Não, chip não. de... São da Elma. chips de madeira, Nem né? da Elma. Pedacinhos Nem chip de de, celular, madeira pra você Lasquinhas de acelerar madeira. o Você vai processo. chipar. Eu não sou muito Vai fã da chipar. chipagem para Não. envelhecimento. Eu Você acredito que pega a ninguém relação, vamos dizer, superfície específica, né? Você tem... Desculpa, continua. Não, Não, mas e é outra, isso, os dois pontos polêmicos da mudança agora da legislação permitiram a queima, né?
do canavial. E a chipagem. E a A chipagem. queima do canavial permitido. Foi E o permitido. que isso contribui pra quê? Cara, eu acredito que a galera continua ainda queimando porque é muito fácil, né? É mais fácil, né? É muito mais Você tem a questão fácil. ambiental, emissão Isso de daí, poluentes, resíduos, emissão de gás metano e outras coisas. Então, nesse caso, não é uma contribuição. Não, 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 não. É um... É um um malefício, retrocesso. mas Você tem dois efeitos, o né? que Você tem que- a concentração dos açúcares, né? Isso daí. E você tem a queima que você está gerando. Você tem a questão então tem um ambiental e benefício. questão de processo. Entendi. Isso, tem malefício e tem o benefício é que torna o processo muito mais fácil. Facilita a colheita, porque o cara não vai se espetar todinho lá. Isso né? daí. Mas então você limpa o canavial com fogo, com fogo. antes de fazer a colheita, é isso. Isso aí. Tá, então E a simplificou outra- e barateou um pouco. É isso. Mas na verdade Mas é tornou, polêmico, né? Simplificou, legal barateou, uma mas coisa tem um que já custo ambiental. faziam, Tem né? um custo ambiental Tornou muito- legal uma coisa muito que já alto. faziam. ainda fazia. Entendi. E a outra questão polêmica também da chipagem. A chipagem. Sabe, não sei se vocês já viram, devem ter visto, imagino. Nos Estados Unidos, no mercado americano, se vende muito bastãozinho de carvalho para Pra você você colocar dentro colocar da na sua garrafa e bebida. fazer um supostamente envelhecimento na garrafa. Eu não acredito nisso. Mas é a mesma coisa. É a diferença de uma bebida envelhecida, né? Para uma bebida saborizada. Eu Então, vou dizer assim. Você não vai ter todos os processos de A oxidação. percepção é. Eu como consumidor e o Igor como produtor. Qual que é a percepção? Muito mais cor Do que sabor. do que entrega, do que sabor. Você Então, tempero você de tem uma cor super- e não você a tem uma superfície- evolução da bebida. Você tem uma superfície específica, né? Que é um toletezinho de cana-de-açúcar que você enfia numa garrafa que eu vi esses dias. Cana- Que eu madeira, né? fiz assim. E engraçado que tem umas que o pessoal até recomenda, eles vendem, né? Eles te Dependendo, dão já a- pesquisei, dependendo, você tem que até colocar no seu forno pra supostamente você fazer Fazer a a tosta tosta. em casa. Isso daí. Olha, não existe almoço grátis. Mas Concordo. assim, cara, a gente Não existe falou em milagre. um dos podcasts a respeito do tempo de envelhecimento, né? A oxidação, né? A reação madeira, álcool e oxigênio ao longo do tempo. Então, o tempo também é um fator importante nisso. Quando a gente fala de chipagem, esse tempo ele é reduzido grosseiramente. Então, Ué, mas se eu chipar por 20 anos? você vai ter um extrato de madeira. Eu ia te falar agora. Vai ter, olha, Chegou vai, no meu ponto. vai ter um É igual xarope. deixar Um bastão vai ter um não xarope. interage da mesma Vai ter forma um xarope. Que um barril. barril. igual você Não botar é que um fechado. bastão, porque tudo é Sachê de madeira, chá, né? né? Tudo madeira, mas não é só isso também. As pessoas perguntam assim: a cachaça envelhecida é melhor da branquinha? Tempo de envelhecimento, fala assim: ó, gosto, bolso e momento. Gosto. Quem você tem? O brasileiro importa barris de carvalho francês americano, compramos agora carvalho canadense, a caça francesa. Então você tem barril de primeiro, segundo, terceiro, quarto Carvalho uso. canadense. O que ele envelhecia antes? Rum, vinho do Porto, vinho Jerez, o Jack Daniels. Bourbon? Qual foi o nível de O tosta? Tennessee. Leve, média, forte? Quanto você deixou ali? A sua branca, que a base é boa? Eu costumo brincar assim: se você provou uma branca e não gostou, tudo pra frente é ruim. Tem as exceções. Que É a ideia da madeira conserta ou não conserta, né? eu falo assim: olha, a madeira pode esconder muitos defeitos, mas não é Pode fácil. revelar não. muita coisa também, Revela né? muita coisa. Mas uma coisa que a gente tem avançado muito no Brasil, né? A rastreabilidade dos barris. Antigamente a gente só tinha barris usados, recondicionados, né? E você não sabia de onde veio aquele barril, né? Então, agora a gente tá para lançar nos próximos dias aí, se tudo der certo, a Signature Collections, que elas vão ser daqui que ela tá aqui. Mexanzinho gostoso. eu tô tentando ficar longe, porque isso aí É linda. é um É imã, linda. né? Ela não muito boa. não é uma cachaça, porque de acordo com a legislação, a cachaça tem que ter entre 38% a 48% de teor alcoólico. A que tem menor teor alcoólico, ela tá com 48%, mas... Mas você vê, mexeram na lei. Tanta coisa boa pra mexer, né, cara? Então, eu concordo com você, né? Podiam ter alterado isso aí, mas é uma aguardente de cana. E uma das coisas que a gente fez questão de trazer, que é uma evolução dos barris aqui no Brasil, é a rastreabilidade dos barris. A gente lançou 6 versões, né? Vai lançar ainda, né?
6 versões. 5 vão ser ex-bourbons, carvalho americano. First fill, né? Que é um primeiro uso depois do bourbon. E aí nomeando cada um dos bourbons, né? Jim Beam, Wild Turkey, Woodford Reserve, Buffalo 3 e Heaven Hill. Heaven Hill, esses são 5 bourbons, né? E trouxe uma característica muito diferente. Interessante como a cachaça envelhecida no barril da Jim Beam pegou cor, né, Pegou cara? cor pra caramba. E o Jim Beam, ele trouxe um aroma de caramelo salgado, cara, que é bem interessante, né? E já é o spoiler aí pra quem não bebeu ainda a cachaça. E a última, né, que não menos importante, na verdade, é a cereja do bolo. Foi 3 anos no barril de carvalho americano, uma tosta mais alta, esse carvalho americano, né? Que lá eles chamam de Alligator Toast, finalizada por 2 anos em barril de carvalho francês, ex-Porto. Bacana. Então, todas elas com Conta alta pra gente a graduação pegadinha alcoólica. que rolou no workshop de uísque com essa cachaça. Ah, eu acho que é bacana você contar, né, pô? Você que pegou essa pegadinha. Saúde! Não consegui, ficou muita gente me olhando. Eu diria assim, a doença. A gente faz um workshop de uísque aqui em Vitória e vai sempre uma galera, né? A gente conversa um pouco sobre fatores produtivos, faz uma degustação, faz uma análise do uísque. E nesse dia específico, o Igor tinha acabado de vir com a cachaça Cask Strength, vinho do Porto, barril. Não tinha nem tratado direito, né? Filtragem, que isso. Ela não tem filtragem, né? Mas não tinha nem passado no filtro de papel, e né? aí, Ela tava com eu já resíduo tinha ainda. provado antes, achei maravilhosa. Vamos fazer uma pegadinha? A gente colocou essa cachaça pro No meio pessoal, dos uísques. É, pra pessoal galera que tava provar na participando do degustação às workshop. cegas. E acho que o quê? De 8, 9, entre 8 e 10 pessoas por aí. Falaram que era uísque. 2 falaram, não, é cachaça, é cachaça, é cachaça. Os outros, todos Se confundiram ali, falaram que era um Cask uísque, Strength. é cachaça. Nossa, que negócio maneiro, foi engraçado. Sabe o que é engraçado? O pessoal chega e fala assim, nossa, a cachaça parece uísque. Eu falo, não, meu amigo, essa cachaça parece cachaça. Uísque é cachaça, cachaça. Eu fico... Vou dizer que eu fico revoltado, não. Eu falo assim, meu amigo, essa cachaça parece cachaça. Ela pode ser envelhecida em 34 madeiras diferentes. O uísque só pode ser envelhecido, nada contra. Carvalho. Eu acho muito vai, pra falar um termo assim, bonitinho, né? Uísque e cachaça, eu acho que eles têm... São 2 produtos diferentes. Claro, e eles entregam Aquilo que se nuances sensoriais, uma roda de aromas, vamos colocar assim, diferente. Então, eu percebo também como meio que água e óleo, não se mistura, é muito diferente. Porque você encontra nuances, sabores, aromas, complexidades, textura, muito diferente. Como é que você pode até botar um whisky num barril de amburana, num barril de sei lá, de amendoim, de alguma não vai entregar o que a cachaça entrega quando passa ali. Nesse momento, eu acho que existe uma mistura quando você coloca um whisky no barril que frequentemente é usado para cachaça. É meio que existe um encontro parcial de árvore sensorial, de matriz sensorial. Mas vai na raiz do produto, é totalmente diferente. A matriz sensorial é muito diferente. Sem querer puxar a sardinha já pro meu lado. Puxe, mas por favor. Já puxando. Sem né? óleo, tá, sardinha? Sem óleo? No vapor? No vapor, vamos ser fresco. Entendi. A gente tava falando dos deveres de casa que a cachaça tem que fazer e como que fora do Brasil a gente vê também pessoas, né, procurando a cachaça, sejam brasileiros que estão morando fora, mas a gente vê a cachaça sendo difundida no Brasil e fora, né, com uma qualidade e muito mais do que há 10 anos atrás, por exemplo, né? Eu queria saber se você vê a percepção da coquetelaria nesse movimento. É dura a resposta que eu vou dar, mas eu vou dar a resposta correta. Infelizmente,
A cachaça ainda depende muito da coquetelaria. Mas eu gostaria muito que a cachaça andasse de forma independente, provada numa tacinha, por sua riqueza sensorial peculiar. Porque quando eu coloco uma fruta, limão siciliano, pimenta rosa, morango, kiwi, eu não consigo no meu íntimo perceber todos os aromas e sabores que uma cachaça de alambique pode proporcionar. Tá aqui o Igor, que é um produtor, faz muito drinks pra gente. Melhor rabo de galo foi reinventado aí. Que não foi meu, tá? Né? Por sinal, é uma... Que não foi que É do 13. É do 13? É, teu o rabo filho, de galo é o um 13. beijo. Foi com o teu filho, né? Nossa. Que eu só copiei lá no WhatsApp. Então, infelizmente, a coquetelaria tem um papel importante ainda na divulgação da cachaça, né? A gente pretende investir nisso também. Você não acha que as pessoas, ao provarem um bom coquetel feito com cachaça, já saem do preconceito, né? Já diminui o preconceito Acho que é um bom pra imã, vir né? pro... É um bom imã. Não tenho dúvida Não, de recrutador, que né? você pode reinventar drinks como um Irish Coffee, como um Negroni, como um rabo de galo. Um Irish Coffee com Holy Cow, hein? Como você pode criar outros drinks com a cachaça, envolvendo cerveja, champanhe. É um destilado versátil, então, muito versátil. que pode entrar em várias receitas diferentes, né? Isso eu tendo muito a concordar. Eu acho que um dos destilados mais polivalentes é a cachaça. Junto com o bourbon, junto com... Whisky. O uísque eu já acho mais complicado, por exemplo. Eu não consigo chamar assim a categoria inteira, porque, por exemplo, um turfado. Não vejo Penicilin. como polivalente. Penicilin. Mas vem cá, esse meme negócio de já, né? penicilin, esse Na negócio praia. de penicilin na Penicilin. praia. Vai um highball na praia? Tem uma cachaça chamada Highball penicilina, é legal, tá? ó. Aí, ó. E nas montanhas de Penicilin. domingo? Vai um highball? Penicilin. Sabe o que é pior? Tem uma cachaça chamada perseguida, não olha o rótulo. Tá bom. Não é pra olhar o rótulo? Não procure no Google. Não Pera aí, procura no Google eu perseguida. posso que se Não controla. olha não, perseguido. Não que eu quero monetizar esse vídeo, pelo amor de Deus. Monetiza, então não olha perseguida, não. Em falar em monetizar? Penicilin. Não, é isso. não era isso. Tá, Se mas você quer monetizar R$1, eu dou. Tem aqui no Não. bolso. Ou Opa, dois. então A nota de 2, né? Porque um é Maravilha, pouco, né? Maravilha. Monetizar. Se inscreve. Verdade, falando em monetizar, pelo amor de Jesus Cristo, ou quem você, né, acreditar. Se inscreva no canal, né? Passe para aquela galera que gosta de destilados e bebidas, para quem não gosta também, para passarem a gostar. Se você não curtiu até agora, tá dando bobeira, curte o nosso episódio. Veja os outros episódios também. Compartilha com a galera, acho que eu já falei isso. Vamos fazer uma promoção? Vamos! Promoção à la minute com Afonso E Takeboshi. a Santa tá aí pra ajudar na promoção. Ó, vou fazer uma promoção no meu nome. As custas são minhas. Ixi. Vou convidar o Joel, vou convidar o Igor, vou convidar o João. No meu nome. Você Olha aí. pra câmera, olha pra câmera. Você Japa aí. do whisky. Você aí que ouviu a nossa conversa sobre destilados polivalentes, você aí acredita que o uísque turfado vai bem em coquetelaria em diversas receitas diferentes? Coloca uma receita aqui inusitada nos comentários com um uísque turfado. Você vai receber uma dose de Lafroig 10 anos Sherry Oak em casa. Ô, louco. Todo mundo? Pera aí. Todo mundo Não, que comentar. a gente vai fazer. Eu vou fazer Ah, 5 vai A gente ter vai fazer uma banca, uma avaliadora. seleção, Entendi. e aí a gente vai postar no Instagram com a enquete, aquela que receber mais votos ganha. Boa. Eu tenho uma outra proposta. Opa, mais promoção. Mas vocês vão cuidar disso, que eu tô fora. Opa! Eu tenho mais o que fazer, né? Que isso? Vocês Vai gastar o dinheiro dos outros. não estão fazendo, lançar promoção com dinheiro dos outros. vocês não estão fazendo pé nenhuma, né? Então, eu vou doar uma garrafa dessa parceria.
Eita. Puxa Dessa. ali. Eu posso participar? Vou doar uma garrafa dessa daqui. Afonso e João define como que elas serão doadas. Bacana. Beleza. Seu nome tem que começar com Afonso e terminar com Takemoto. Você ganha. E a outra é E João. vocês tratem de divulgar a Cachaçaria Moda. O resto é por minha Vamos fazer conta. uma propaganda, então. Então já tá separado uma garrafa do Blend. Coloca na frente ali pra gente fazer. Tá um favor. separado uma garrafa da Modo, que é uma edição exclusiva lançada no nosso aniversário. Esse boné aqui, hein? Tira que o boné já tá... Pera aí, ó. Aí. Eu gosto de quem puxa o saco. Vai. Não é puxar o saco, é promover com qualidade. Quando a gente bebe, a gente confunde todas as palavras, né? A gente molha a palavra, molha o cérebro, molha o neurônio. Bom, então pode deixar. Vou fazer. Todos Ficou nós bonito. vamos fazer uma divulgação. Fique à vontade, independente de de qualquer sorteio. E aí a gente vai colocar lá no Instagram qual é a regra do Afonso sorteio. e João, vocês decidem uma garrafa da Módulo Guaraciaba, uma garrafa da Blend Princesa Isabel já está doada. Perfeito. Igor, agora é com você. O que vai ter de promoção aí? Eu? Olha só, a pressão aumentou, né? É isso. A pressão aumentou. Aquele que já puxa os agradecimentos, É. né? Termina o episódio. Rapaz, vai eu tenho terminar muito chorando serviço agora. pra fazer, cara. Tem muito Vai terminar serviço. chorando. Não, mas eu faço alguma coisa. É Pode que se deixar não que eu falar, prometo. eu vou já em... Então fica de dever de casa, já teve muita Não. promoção. Tá bom. No próximo episódio a gente vai ter uma promoção Não, mas eu vou especial. trazer alguma promoção, pode deixar. Vai envolver aquilo ali, tá? A Signature Collection. Eita, essa Signature Deixa a Collection. gente lançar ela ainda. Deixa ela sair no mercado. Sabe porque qual é o problema? Ele tem foi no muita Everest gente- agora, hein? Foi? Foi no Everest. Ele lançou a régua lá em cima, No né? Everest, ele aumentou a régua, né? Muito bem, meus queridos. Que prazer ter você aqui, Joel. Muito obrigado pela sua participação, Opa. pelo seu conhecimento. Escasso. Não. Primeiras mãos aí, cara. Imagina, Primeiro, gigantesco. esse daí, o último E tá número aí. dessa garrafa aí, quem ganhou foi o Marcelo da Premier Pack, né? E essa é a 216 de 217. Então é a penúltima garrafa das Fica a dica aí. Wild Turkey. A pessoa só vai saber qual o número se a pessoa assistir o podcast. Pode entrar no sorteio isso, hein? Vamos, jogamos pro próximo. Cheio de easter eggs esse podcast, viu? Muito obrigado pela sua participação, Joel. Palavras finais? Quer falar alguma coisa? Me convide de novo, que eu falei pouco, né? Ah, Falta muita história ainda de cachaça. Storytelling, como falou o Pedro aí no podcast anterior, né? Tô esperando o convite de novo, né? é a pessoa que Eu tem vi Com o agora de Pedro aqui entrão, também, né? né, cara? E com o Pedro com aqui o pra Pedro poder aqui dar também, um... né? Pessoa que tem muito conhecimento, né? Passa horas falando e sente que falou pouco. Mas A gente é pode assim chamar mesmo. o Pedro de Dr. Cachaça. Eu diria assim, como cardiologista, ele é um excelente cachaceiro, né? Né? Ele cuida do nosso coração. Na Na verdade, ele cardiologia e bebe na com a cachaça. gente e ainda cuida do coração, né? A cachaça é vasodilatadora em pequenas doses, né? Melhor remédio, então. Opa! Você sabe que, agora sem brincadeira, o Pedro é o meu cardiologista? É. Aí, ó. Tô em boas mãos, pra beber Tá e pra fazendo saúde. pergunta, É isso aí. Afonso? Pelo menos ele nunca vai te privar de beber, né? Na verdade, já procurei essa referência. consultoria médica mal intencionada. O Pedro te dá receita, o Igor te dá o remédio. E com esta pérola nós vamos nos despedindo hoje. Agradecer mais uma vez a Módulo, agradecer a Santa Terezinha, agradecer a Princesa Isabel, ao Afonso, ao Iguinho, ao Joel, eu sou João Morandi. Ao Whisky brinde Prime. a vocês, ao Whisky Prime e o My Whisky My também. Whisky. Muito obrigado. Saúde. Galera. Até Obrigado, a próxima. Deus os abençoe. Bem. Até mais.